Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós estaremos falando sobre o jejum bíblico, um assunto que está em alta nesse momento, devido à convocação que o nosso presidente fez para que as pessoas jejuassem. Vamos dar uma analisada no jejum bíblico, vamos analisar a maneira como as pessoas costumam jejuar, vamos ver a diferença do jejum do Velho Testamento e do Novo Testamento. Para nós compreendermos essa questão do jejum, é importante nós compreendermos um termo que é muito recorrente na Bíblia, porém que tem vários significados. É o termo carne. O termo carne, ele pode aparecer na Bíblia como corpo, como sinônimo de corpo. Ele pode aparecer na Bíblia como se referindo à pessoa. E ele pode aparecer na Bíblia como se referindo a um desejo, uma inclinação, uma vontade de pecar que existe dentro do ser humano. Vamos ver uns textos na Bíblia para nós embasarmos aquilo que eu estou dizendo. Vamos ver então a carne como pessoa. Para tanto, quero ler com você Mateus 24, verso 21 e 22 nos diz assim: Pois haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Perceba que o Senhor Jesus está dizendo que nenhuma carne se salvaria, ou seja, nenhuma pessoa se salvaria. Então nós estamos vendo aqui a carne como pessoa. Em Romanos 2:28 nós conseguimos ver a carne como corpo. Nos diz assim o texto: Não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. Então perceba que o texto está dizendo, os judeus eles tinham um pacto de circuncisão, e o texto está dizendo, não é judeu aquele que é judeu na carne, mas aquele que é pessoa da fé. Esse é verdadeiro. Então perceba que o termo aqui se refere como carne sendo corpo. Mas existe ainda uma outra concepção de carne, que é essa inclinação que nós temos para fazer o que é errado. Tiago 1,13 vai nos mostrar, dizendo assim: Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Depois, havendo esse desejo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Essa inclinação que nós temos para praticar o pecado, e muitas vezes a Bíblia vai chamar de carne. Paulo vai dizer assim: eu sei que na minha carne não habita bem algum. Estaria falando ele do corpo? Claro que não, porque o corpo ele não é nem bom nem mal. Vai depender de como nós o usamos. Se nós usamos o corpo para fazer bem ao próximo, se nós usarmos bem o corpo para nos relacionarmos com Deus, para as nossas orações, então nosso corpo é bom. Então quando Paulo diz que na minha carne não existe bem algum, não é ao corpo que ele está se referindo. Ele está se referindo a essa inclinação para pecar que existe dentro da pessoa. E talvez você pergunte, que relação tem isso com jejum? Muito simples. Eu disse que às vezes as pessoas jejuam errado. Quando é que as pessoas jejuam errado? Quando elas querem afligir essa carne chamada corpo. Não é ela que nós queremos atingir. Nós queremos atingir a carne chamada inclinação para pecar. Mas o que acontece? Essa inclinação para pecar, ela entrou no mundo através do corpo. A inclinação está lá dentro, mas é através do corpo que se peca. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é entender o conceito. Quando nós estamos jejuando, nós estamos nos privando de alimento, porque o jejum é isso. Privar-se de alimento durante um determinado tempo. O judeu, quando ele jejuava por 24 horas. O dia do judeu começa às 18 horas. Então o judeu ele jejuava das 18 horas de um dia até as 18 horas do outro. O dia de jejum dele tinha 24 horas. E na Bíblia a gente encontra isso com o termo de afligir a alma. O judeu ele usava o jejum para afligir a alma. Naquela ocasião, o judeu ele entendia que a sua humilhação através do jejum trazia o favor de Deus. Em muitos textos bíblicos a gente vê isso acontecendo. A gente vê, por exemplo, pessoas que jejuaram e alcançaram
bênçãos do Senhor. Pessoas que jejuaram e alcançaram a revogação do juízo divino. A gente vê também a cidade de Nínive. Quando o profeta saiu pregando a palavra em Nínive, a Bíblia diz que o rei de Nínive decretou um jejum. Devido àquele jejum, Deus não destruiu a cidade, conforme o profeta tinha dito que Deus haveria de destruir. Então perceba o seguinte, o jejum é abstenção de alimento. A pessoa vai se abster de alimento e com essa abstenção de alimento, ele vai enfraquecer a carne chamada corpo. Com o enfraquecimento desse corpo, a gente vai enfraquecer a carne chamada concupiscência carnal, aquela inclinação que a gente tem para pecar. Jesus aprovou o jejum quando ele disse no seu sermão: quando vocês jejuarem, não sejam como os hipócritas, que desfiguram o rosto para que todos vejam que eles estão jejuando. Mas vocês, quando jejuarem, unge a vossa cabeça, para que os homens não percebam que vocês estão jejuando, e o vosso Pai, que vê o que está em secreto, ele vos recompensará. Um erro que pode ser cometido em relação ao jejum é quanto à maneira. A gente já viu quanto ao propósito, mas ele pode ter um erro quanto à maneira de se jejuar, porque o verdadeiro jejum, ele visa nos aproximar de Deus. Então o jejum deve ser acompanhado da leitura da palavra, da oração e da meditação. A gente vai encontrar pessoas jejuando na Bíblia e fazendo exatamente dessa forma. Um texto que traz muita luz sobre o jejum e mostra o verdadeiro propósito do jejum está em São Marcos, no capítulo 9, no verso 29, que eu gostaria de ler. Jesus estava se aproximando dos seus discípulos e havia ali uma reunião, uma grande discussão naquele local, porque um homem havia trazido o seu filho para que os discípulos expulsassem o demônio e eles não conseguiram expulsar. E Jesus então chega ali e expulsa aquele demônio. E depois, quando eles estavam à parte, eles interrogaram o Senhor: por que é que nós não podemos expulsar? E o verso 28, São Marcos, capítulo 9, verso 28, diz assim: quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta só pode sair por meio de oração e de jejum. Existe uma discussão sobre a validade desse texto, mas eu não quero entrar no mérito. Eu quero interpretar do jeito que ele está aqui e quero fazer um contraste com o Evangelho de Mateus, no capítulo 17, no verso 20. É uma passagem paralela, é a mesma cena, porém Mateus está colocando em outras palavras. Verso 19 diz assim: então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos nós expulsá-lo? Jesus lhe respondeu: por causa da vossa pequena fé. Em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada vos será impossível. Como é que nós podemos interpretar esse texto? Por que um texto diz que só sai com oração e jejum, e o outro texto diz que o motivo pelo qual eles não expulsaram foi a pequena fé? Perceba que quando Jesus disse que só sai com jejum e oração, ele não estava querendo dizer para os discípulos: vai lá, jejua hoje, depois você volta que aí você consegue expulsar. Não era isso que ele estava querendo dizer. E a gente consegue ter essa compreensão quando a gente vai ler o Evangelho de Mateus, quando diz assim: vocês não expulsaram por causa da vossa pequena fé. Qual que é a aplicação que se faz disso? O jejum, ele nos aproxima de Deus. O jejum, ele nos torna mais quebrantado. E esse jejum, ele deve ser uma prática diária. Essa convivência com Deus, ela vai aumentar a nossa fé e o nosso nível de espiritualidade. E o que isso tem a ver com o que eu disse anteriormente sobre a questão da carne e corpo? Quando nós jejuamos somente com o objetivo de sacrificar a nossa carne, o mérito não está em Deus e no poder do nome de Jesus. O mérito está no nosso jejum. E isso não tem base bíblica. Os demônios não saem por causa do nosso jejum. Pelo contrário, sai devido à nossa fé, porque Jesus disse: se você tiver fé, você vai mandar o monte sair daqui para lá, e ele vai. E como é que nós vamos adquirir essa fé? Através da nossa convivência com Deus, por meio de oração, por meio de leitura da palavra e por meio do jejum. Perceba que às vezes há uma confusão de propósito e às vezes há uma confusão na maneira de se fazer o jejum. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente: não é o meu sacrifício, não é a punição do meu corpo, a punição da minha carne, chamada corpo, que vai trazer a resposta do que eu quero. Porque nós temos que ter em mente o seguinte: nem sempre, por estarmos jejuando,
nós vamos ter a resposta das nossas orações. A Bíblia vai nos apresentar que Davi estava orando para que Deus não matasse o seu filho, porque Deus tinha sentenciado o menino de morte. Ele estava doente, era fruto de um adultério e Deus feriu o menino. A Bíblia diz isso, Deus feriu o menino, ele ficou doente. E Davi começou a orar para que Deus sarasse a criança. E a Bíblia vai nos dizer que os seus servos ficaram preocupados porque ele não queria comer e ele não queria beber. Estava jejuando e suplicava a Deus pela criança. E quando o menino morreu, os seus servos ficaram preocupados e disseram assim: se quando o menino estava vivo ele não comia e não bebia, imagina agora que o menino morreu. Ele pode cometer um desatino. Mas a Bíblia nos diz que Davi escutou que eles estavam cochichando e entendeu que a criança era morta. E ele levantou-se e disse: é morto o menino? E eles responderam: é morto. E a Bíblia diz que então ele mandou que trouxesse pão à sua presença e ele comeu o pão diante deles. E eles então disseram assim: quando a criança estava viva não comia nem bebia. E agora, sendo a criança morta, o Senhor se levantou, comeu, bebeu, trocou as vestes. A Bíblia vai dizer que Davi disse assim: enquanto a criança estava viva, eu intercedia por ela, para que Deus revogasse a sentença, parafraseando aqui. Mas estando a criança morta, não há o que fazer. E a Bíblia diz que após isso Davi adorou. Então perceba o seguinte: Deus não resolveu a situação, Deus não modificou a situação. O que Deus modificou? Davi. O jejum, ele não é uma garantia de que nós alcançaremos a resposta das nossas orações, mas é uma garantia de que Deus estará conosco trabalhando no nosso interior. Nós vivenciamos isso recentemente. Há exatos 30 dias nós perdemos a minha cunhada. E nós estávamos num processo de oração e de jejum durante muito tempo. E quando eu fui visitar o meu irmão, quando eu soube do falecimento da minha cunhada, que eu fui visitar o meu irmão, quando eu cheguei lá no hospital de Jales, eu esperava encontrá-lo derrotado. E quando eu encontrei, estava com um semblante agradável, com um bom semblante, que chegou a me surpreender, porque eu vi como ele estava desfigurado naqueles períodos em que nós estávamos orando e jejuando. E quando nós estávamos para sair, ele ainda pediu para orar por um senhor que foi fazer exames ali no hospital de Jales, que estava com suspeita de câncer. Orou pelo homem, pedindo a graça de Deus sobre a vida do homem. E depois, quando eu conversava com ele, ele disse: eu te esperava encontrar mais cabisbaixo. Ele disse: esse período de jejum e de oração que nós passamos em favor da minha esposa me deu tanta fortificação espiritual que até eu estou surpreso com o que está acontecendo na minha vida. Então é isso, nem sempre o jejum ele traz a resposta, mas o jejum ele traz transformação. Às vezes Deus, através do jejum, pode transformar e às vezes, através do jejum, ele trabalha em nós. Pode trabalhar nas circunstâncias e pode trabalhar em nós. Nós vamos encontrar um jejum coletivo, e aí a gente reforça o jejum no Novo Testamento, porque muitas pessoas não jejuam porque falam que Jesus não ratificou esse jejum, porque não vê esse jejum coletivo no Novo Testamento, mas eu gostaria de ler um texto. Atos capítulo 13, verso 1 vai nos dizer assim: na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, depois de jejuarem e orarem, impuseram sobre ele as mãos e os enviaram. Então perceba o seguinte: a Bíblia diz que eles estavam jejuando e servindo ao Senhor, e o Espírito Santo disse: separa Barnabé e a Saulo. Por que foi que o Espírito Santo falou com eles: separa Barnabé e a Saulo? Justamente porque eles estavam em jejum e oração. Perceba que é esse estado em que nós ficamos quando nós estamos em jejum e oração, ele nos aproxima de Deus, ele nos faz mais sensível à voz de Deus. E quando eles estavam nessa condição, o Espírito Santo falou: separa Barnabé e a Saulo para mim. Então perceba, a condição espiritual deles promoveu essa manifestação do Espírito Santo. Mas depois do Espírito Santo ter pedido que eles separassem, a Bíblia vai dizer assim: então eles jejuaram, oraram e impuseram sobre ele as mãos. Quem fez isso? Toda a igreja. E encomendaram os irmãos para aquela primeira viagem missionária. Então o jejum, ele é atual. O jejum é bíblico e deve ser praticado pela igreja. A gente vê uma espécie de jejum coletivo também no dia de Santa Ceia. Apesar de não ser uma convocação para jejum, a grande maioria dos cristãos, quando vão participar da Santa Ceia, eles se dedicam ao jejum, eles praticam o jejum. Por que disso? Porque eles entendem que é um ato de comunhão com Deus, o ato da ceia. Eles entendem que é um ato no qual as pessoas devem se consagrar mais ao Senhor para estar mais sensível
a voz do Espírito. E a igreja, principalmente nos dias que nós estamos atravessando, com as dificuldades que nós estamos atravessando, a igreja deve orar e deve jejuar. Em momento de jejum, muitas vezes as pessoas recebem revelação. Em momento de jejum, muitas vezes as pessoas recebem sonhos de inspiração divina. E nos momentos de crise, a história da igreja mostra que a igreja orou e jejuou. E nós também devemos fazer isso. Às vezes surgem algumas perguntas sobre o jejum e algumas pessoas me perguntam o seguinte: eu posso jejuar Facebook? Eu posso jejuar WhatsApp? E nós não podemos confundir as coisas. Apesar de nós não termos um texto, vamos dizer assim, um texto falando sobre isso explicitamente, nós temos um texto que nos ajuda. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, quando vai dizer assim: não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. Depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então perceba que Paulo está dizendo o seguinte, que em dado momento alguém pode querer se privar da sua vida sexual, que é uma fonte de prazer, alguém pode querer se privar desse prazer para dedicar-se à oração. Então quando alguém vai deixar de usar o WhatsApp, quando alguém vai deixar de usar o Facebook para se dedicar a essa oração, é uma privação de determinado prazer. Mas a Bíblia não considera isso como jejum, tá certo? A Bíblia considera isso como uma privação de determinado prazer para se dedicar ao Senhor. O jejum, explicitamente, é abstenção de alimento. Se esse vídeo for relevante para você, curta, comenta, compartilhe e seja um inscrito no canal. Que Deus te abençoe.